Qual a diferença entre aditamento e emenda à petição inicial? Esse é o nosso tema da lição prática jurídica do dia, a lição de número 122, de um total de 365, e você é muito bem-vindo a este canal. Muito obrigado aqui de coração pela sua presença. Como você sabe, todos os dias eu tenho esse compromisso de postar um áudio com uma lição prática jurídica relacionado a algum tema que vai proporcionar você obter sucesso na defesa do executado ou vencer o processo de conhecimento. Hoje vamos falar sobre petição inicial, vamos falar sobre aditamento e também emenda à petição inicial. Bom, vamos lá. A petição inicial, claro, é a principal peça, que o autor vai apresentar numa ação, numa demanda judicial. A petição inicial, ela tem duas funções. Ela primeiro provoca a instauração do processo e depois a petição inicial, uma peça de responsabilidade do autor da ação, a petição inicial tem a função de identificar a demanda que está sendo proposta, porque é lá na petição inicial que estarão as descrições quanto às partes, a causa de pedir e o pedido. Bom, é na petição inicial que o autor vai alegar os fatos constitutivos do seu direito. E vai também, claro, diante dos fatos constitutivos alegados e das consequências jurídicas, vai fazer também, diante disso, os pedidos. Muito bem. A partir do momento em que o autor peticiona e protocoliza essa petição, está instaurado o processo e agora a petição inicial limita as partes, causa de pedir e o pedido. Mas é possível que esse autor faça o aditamento da petição inicial. Aditar a petição inicial é, depois de protocolizada, ela ser adicionada, aumentada, acrescida, ampliada. O aditamento é um ato voluntário do autor, ou seja, é uma faculdade concedida ao autor para que o autor amplie as partes, causa de pedir ou pedido, tornando, portanto, essa ação mais complexa. Bom, o aditamento, ele pode ocorrer por parte do autor de forma livre, à sua mera conveniência, até a citação do réu. Até a citação do réu, o autor pode aditar a petição inicial, de forma voluntária, a autonomia da sua vontade. Agora, depois de realizada a citação do réu, o autor só pode aditar a petição inicial, ampliar, aumentar, acrescer, se houver a concordância do réu. Após a citação, para que o autor possa aditar, ele tem que ter a concordância do réu. E só é possível o aditamento com a concordância do réu até a decisão de saneamento do processo. Depois que o processo foi saneado pelo juiz, com a prolação da decisão de saneamento, aí não é mais possível aditar a petição inicial. Então, aditar ato voluntário do autor, o aditamento é o aumento, acrescer, ampliar a relação entre as partes, causa de pedir e pedido, e pode ser feito livremente pelo autor até a citação do réu. Depois da citação do réu, só é possível aditar a petição inicial se houver a concordância do réu. E esse aditamento só pode ocorrer até a decisão de saneamento. Depois da decisão de saneamento, nem mesmo com a concordância do réu é possível aditar a petição inicial. Muito bem.
E a emenda à petição inicial. O que significa emendar a petição inicial? Bom, quando o autor protocoliza a petição inicial, essa petição inicial tem que cumprir todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. E uma vez protocolizada a petição inicial e instaurado o processo, os autos dessa demanda serão remetidos em conclusão ao juiz. E o juiz vai analisar se a petição inicial cumpriu exatamente todos os requisitos previstos no artigo 319 do CPC. E o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche esses requisitos previstos no artigo 319 ou 320 do Código de Processo Civil, e se esse vício, se esse defeito for possível de ser consertado, reparado, o juiz, então, determina que o autor, no prazo de 15 dias, faça a emenda à petição inicial, ou complemente essa petição inicial, para que agora esse vício que exista deixe de existir. Quando o juiz ele determina a emenda da petição inicial por parte do autor, o juiz tem que expressamente indicar qual é o vício da petição inicial que tem que ser agora reparado pelo autor. E aí, esse autor terá o prazo de 15 dias após a sua intimação para realizar a emenda da petição inicial, o reparo desse vício. Só é possível emendar a petição inicial se o vício processual for um vício sanável, possível, portanto, de ser reparado, consertado por parte do autor da ação. Vamos imaginar que o autor da ação não colocou o valor da causa. Nessas circunstâncias, é um vício que pode ser reparado. E aí, o que acontece? O juiz determina a emenda da petição inicial para que esse vício seja reparado e agora o autor apresente qual é o valor da causa. Ou vamos imaginar que a descrição da causa de pedir não está precisa, não está exata, né? Há uma dúvida, uma contrariedade em relação à descrição fática. O juiz determina que o autor emende a petição inicial, agora para descrever de forma mais clara e precisa os fatos que constituem o seu direito. São dois exemplos aqui simples de vícios sanáveis e que o juiz determina que o autor emende a petição inicial. Então isso é muito importante. Por quê? Porque quando o juiz determina a emenda da petição inicial, o reparo será feito por provocação do juiz, não é um ato que decorre da vontade do próprio autor. O juiz determina a emenda, o autor tem o prazo de 15 dias para emendar, e se o autor não cumpre a determinação do juiz, emendando, reparando a petição inicial, o juiz então vai, diante da inércia do autor, para emenda à petição inicial, o juiz vai indeferir a petição inicial e o processo será extinto sem julgamento do mérito. Bom, o ato processual do juiz que determina ao autor a emenda à petição inicial, esse pronunciamento do juiz é uma decisão. Agora, essa decisão que o juiz prolata determinando ao autor que emende a petição inicial, ela não é objeto de agravo, não é objeto de recurso. Por quê? Porque no rol do artigo 1015 não está essa decisão descrita como uma decisão passível de recurso de agravo. Então, portanto, quando o juiz determina a emenda da petição inicial, não cabe ao autor que não concorda com essa determinação do juiz recorrer. Não cabe agravo aí. Cabe o que ao autor? Emendar a petição inicial. Cumprir aquilo que o juiz determina na decisão de emenda à petição inicial. E se o autor não faz isso, porque não concorda? Bom, nessas circunstâncias, o juiz vai indeferir a petição inicial por sentença e extinguir o processo sem julgamento do mérito. E caberá aí ao autor
diante da sentença que extinguiu, sem julgamento do mérito, por não emenda inicial, portanto, em deferimento à petição inicial, vai caber ao autor, no seu recurso de apelação, aí sim, numa preliminar, expor que não era caso para emenda, argumentando que a petição inicial cumpria todos os requisitos previstos no artigo 319, ok? Então, essa é a diferença fundamental entre aditamento da petição inicial e emenda à petição inicial. É isso aí. Nos encontramos neste mesmo canal amanhã com mais uma lição prática jurídica do dia. Até lá. Valeu!